Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje temos dois convidados muito especiais. Eles que são empreendedores do bar Baixo Araguaia, um bar e restaurante icônico da freguesia na zona oeste do Rio de Janeiro, que nasceu com um modesto pé sujo dos anos 80. Enfrentou tempos difíceis acumulando uma dívida milionária. No entanto, sob a gestão de Daniel e seus sócios, o estabelecimento passou por uma revolução impressionante, tornando-se um dos bares mais lucrativos e inovadores da cidade. Com estratégias ousadas, um cardápio inovador e um atendimento diferenciado, eles conseguiram transformar um espaço falido em um verdadeiro sucesso gastronômico que alcançou a marca de 5 milhões de faturamento por ano. Sejam muito bem-vindos, Daniel Leal e Rafael Martins. Uau! Caraca! Pô, fiquei arrepiado. Ouvindo assim, sou eu. Esse é a gente Sou eu mesmo? Esse é a gente. Mas é tudo verdade. Para começar, vamos lá. Rafael, Baixo Araguaia possui uma história que perdura há mais de 4 décadas. Você poderia contar um pouquinho desse conceito? Poderia. Quer falar, Rafa? Então vai. O Baixo Araguaia, ele começou, como você falou bem aí no início, como um pé sujo, né? Foi o primeiro alvará ali da região da freguesia, em Jacarepaguá, na Rua Araguaia. E ele era um estabelecimento pequenininho que vendia, era um botequinho mesmo, pé sujo. Aquela prateleira com cachaça, vendendo cerveja de garrafa. E assim foi por muitos anos. Já vou cortar para década de 90 primeiro, para falar da compra pelo seu Adriano, que foi o proprietário que a gente comprou depois. O seu Adriano pegou o Baixo Araguaia com esse perfil de boteco e ele colocou ali uma roupagem de restaurante para o Baixo Araguaia. Porque no boteco eles faziam churrasco. Sim. E aí já tinha uma fama ali de ser um lugar para tomar uma cerveja e comer um churrasco na freguesia, num pós-praia. Mas era horrível, horrível. E aí o seu Adriano comprou ali, ele se aposentou, tipo meu amigo aqui que se aposentou agora. Não, mas sabe o que era maravilhoso? Eu sou cria da freguesia, Jacarepaguá, né? Eu a vida inteira moro em Planet, morei lá na Comandante Rubem Silva e agora meus pais... Planet era um sonho para eu trabalhar, eu era personal trainer, tá? Então tem história para contar. E meus pais moram hoje no Aquários, na Rua Araguaia. Sim, pertinho. E a gente falava muito do Baixo Araguaia por causa do coração e da farofa. Tô eu falando aqui, você sabe tudo do Lógico. Baixo Araguaia. Então, e você sabe como é que era, né? Frequentadora dali. Pois é. Aí o seu Adriano comprou esse pé sujo, colocou essa roupagem ali de restaurante e ali isso foi em 96 e aí foi até agora, até uns 2 anos e até me perdi já no 2024. tempo. 2024, em março de 2024. 3. Foi quando a gente 2003. comprou o Baixo Araguaia. Baixo Araguaia. Então, assim, ele chegou ali, viveu tempos áureos ali, né? Virou referência de carne no Rio de Janeiro, não só na região da freguesia. Sai gente de tudo quanto é lugar, né? O único bar que participou de todas as comidas de boteco, né? Primeiro bar a então, entrar. é isso aí. Até a gente Muito comprar... tradicional. Porque a nossa premiação por ter comprado foi ter saído do Comida de Boteco. Mas isso é outra história. Mas até então ele tinha participado das 16 edições do Comida de Boteco. Muito tradicional, muito legal. E aí a gente viu essa oportunidade e conseguiu fazer essa compra. Infelizmente, estava nessa situação de falência, realmente. E diante do grande passivo financeiro acumulado pelo Baixo Araguaia, antes da sua gestão, quais foram os fatores que o motivaram a investir nesse negócio? Então, vamos lá. Botar muito rápido assim o que ele falou. A gente estava em plena expansão no Mané, assim como eu te falei. Expansão muito grande, então a gente não tinha muita cabeça para fazer outros negócios. O seu Adriano, que era o dono da Baixo Araguaia, a gente falou que a gente comprou em 2023. Pô, em 2021, ele me chamou, eu conheci no casamento, aí me apresentaram a ele. Aí ele, Daniel, pô, tô passando por uma dificuldade financeira, você é um dos maiores donos de bar do Brasil, cara, você precisa me ajudar, não consigo, não sei o que lá. Falou, eu falei que eu ia ajudar, tá bom, vamos assim, troca o telefone. Aí ele mandou uma mensagem, eu não consegui ir. Passou, não fui, tava naquela plena expansão do Mané. Passados de 2 anos, 2023, o sobrinho dele me ligou. Falou assim, Daniel, pelo amor de Deus, vai lá conversar com o seu Adriano que ele tá precisando muito da tua ajuda. Cara, isso me tocou e a gente também o Manelli já estava estabilizado com o escritório, já estava estruturado e tal, já dava para parar para pensar outra coisa. E a gente estava vendo outro negócio, eu, Rafa e o Edu, de uma outra marca que não estava indo bem de bar, que chamaram a gente para, eu te dou 70% da marca se você virar isso aqui e te dou. Aí a gente ficou assim, caramba, irmão, olha que situação. Foi do nada, assim, do não ter nada para 2 convites, assim,
ao mesmo tempo. E de aí pessoas que a gente... O seu Adriano a gente não conhecia direito, o outro a gente admirava muito. Aí a gente ficou, cara, olha só, tem um nicho aqui, cara. Um monte de gente procurando a gente pra melhorar as lojas, enfim. Cara, vamos... Só que a outra a gente sabia que ia ser meio difícil, que a gente não gostava, a gente não curtia da marca, gostava do cara, mas não achava a marca boa. Cara, vamos lá começar com esse Adriano. E eu já tinha ouvido falar no Baixo Araguaia, mas eu nunca tinha ido no Baixo Araguaia. Vocês não são de Jacarepaguá? Não, a gente não conhecia, assim, a gente nunca tinha ido no Baixo Araguaia. Eu sou o playboy do Meia. A Zona Sul da Zona Norte. A gente foi lá como empreendedor mesmo, para conhecer, para ver essa oportunidade que tinha apresentado pro Dani. Elaine, a gente chegou lá numa sexta-feira, 8h30 da noite, 9 horas mais ou menos, assim, sexta-feira, 8h30 da noite, 9, é pro bar tá abarrotado, qualquer bar tá abarrotado. Tinha eu, Rafael e só, porque a gente não falou pro seu Adriano que a gente ia naquele dia. Tinha eu, Rafael... a gente foi de surpresa como cliente. Pra conhecer. Cara, a gente ficou assim, cara, sexta-feira, só tem a gente aqui. E o garçom tava jogando joguinho no celular, assim, sentado, sabe? Aquele bar mudo, baixinho, tinha que falar baixo, tinha poucas pessoas. Não tinha som ambiente, não tinha televisão. Você passava lá na frente, você nem via se estava aberto ou não. Não tinha nem letreiro Baixo Araguaia. Não Você tinha que nem era lá, Baixo Araguaia nunca teve letreiro. Você só sabia de nome, que era ali. Os moradores, né? Falavam, onde é Baixo Araguaia? Porque não tem nada era escrito. Picanha do Araguaia. Picanha do Araguaia. Aí, mas só que aquilo, a mágica, né? O cara deu certo por 40 anos. O cara tinha uma comida boa. A comida era muito boa. A gente pediu a comida, foi o que você falou do coração. A gente pediu um coraçãozinho, a farofa. Cara, que coisa maravilhosa. Eu lembro que vem, quando pede em casa, vem num saquinho, quentinha. Nossa. Que coisa maravilhosa. Aí o atendimento do garçom muito cortês, muito sabia o que tava falando, assim. Um clima muito bom. Um clima muito bom. Aí, beleza. Porra, mas aí vamos de novo. Aí chamamos a nossa família para no dia seguinte almoçar lá. Aí eu chamei minha esposa, ele chamou a dele, vamos lá almoçar e tal. Aí no sábado já tinha um movimentinho um pouco maior, não era lotado, um pouco maior. Aí nós pedimos a comida mesmo, aí farofa, batata, não sei o que ela, cara. Que a batata aí é a gente fez a famosa, que é maravilhosa. Aí a gente fez a famosa refeição do Baixo Araguaia mesmo, de família, sabe? Era uma mesa com 8 pessoas, 8 adultos, mais criança. E todo mundo, assim, fui eu, ele, o Edu também foi com as esposas, todo mundo, cara, a comida é muito boa, tem jogo aqui, caraca. O cara tá abandonado, ele deu certo por 40 anos, não é um negócio que ele montou e deu errado. Deu certo por muito tempo. Então, assim, pô, não é de se jogar fora. Acho que é porque ele ficou velhinho, né? Ficou velho, ele era sozinho, não tinha filho, foi ficando mais velho, teve a pandemia também. Ele realmente fortaleceu bem a pessoa física, né? Ele construiu o patrimônio, criou os filhos, né? Então, foi o que o Dani falou, a gente sempre falou isso. Ele teve sucesso, teve bastante sucesso. Aí no dia seguinte foi a conversa com o seu Adriano. E aí, seu Adriano, pô, vim aqui conhecer como é que tá e tal. Aí ele, cara, eu tô desesperadamente querendo passar isso aqui. Ele falou, não, ele tem 2 filhos. Ele falou, cara, já fiz minha vida, tem minha casinha em Búzios, tem minha lancha. Tô com 1.200.000 de dívida. Aí eu... 200 mil só de rotativo. Ele pegou empréstimo atrás de empréstimo na pandemia. Aquilo que a gente pensou, né? Pô, o cara mais velho, 74 anos, não tem mais aquela força de virar, pagou um empréstimo, se enrolou. Os filhos já criados, tomava conta sozinho. Cara, a gente foi pra cá e, pô, ficamos tristes, né? Cara, 1.200.000 não tem como investir. 1.200.000 monta uma loja nova. Né? Aí ficamos com aquela. Aí, pô, o Rafael, cara, mas o negócio é muito bom. Ele deu certo, é só virar. A gente começou, cara... Isso a gente falando, isso é importante falar. A gente só tava falando de número. A gente não tinha noção do que era a marca Baixo Araguaia. A gente começou a sentir naqueles 2 dias. A gente não sabia. A gente nunca foi, lembra? Vocês nem de lá eram? Aí eu e o Rafael ficava... Dani, imagina, se ele fatura 180 mil. Se começar a faturar, pô, a gente vai fazer uma parada maneira aqui, vai falar que somos os donos do Mané, a galera boa, não sei o que lá, vai dar um burburinho, a galera vai vir. Que a gente consiga faturar 280. Essa loja aqui, pô, o aluguel é mais baixo, a gente não paga royalties, franquia que nem a gente paga no Mané, então isso aí é a dívida, tira daqui, tira de lá. Cara, dá pra pagar essa dívida em 4 anos, dá pra pegar e pagar a dívida do banco. Dá pra pegar, mas só que a gente tinha que faturar mais. Aí o maneiro é que dá pra pegar pra caraca, o outro dá pra pegar muito, vambora. 1 milhão de dívida. Ei, que alegria. Imagina esse jantar em casa. Oi, amor, tudo bem? Agora temos 1.200.000 de dívida. Mas só que a gente viu um monte de oportunidade. Aquilo que a gente falou. Pô, a gente chegou lá, era o bar do Mudinho. Aí não tinha um som ambiente. Aí o cara não vendia chopp. Baixo Araguaia não tem chopp. Aí o petisco, se você quiser comer uma picanha e tomar um chopp, tu não pode. Tem que pedir a picanha, né? Com arroz, com farofa, com fritas. Botaram drinks? Porque acho que só tinha caipirinha. Só tinha caipirinha. Aí estavam, pô, em pleno 2025, proibido cachorro animal na loja. Pô, tem que ser pet friendly. A gente mesmo quando foi no final de semana, que ele falou, no primeiro final de semana que a gente foi, a mesa ficou tão grande que a gente sentou na varanda, a gente precisava mexer no layout do bar. E o pessoal, não, calma aí, porque eu não sei se dá, não sei se pode. A gente ficou assim, cara...
tá bom, né? Pô, o cara tá levando 30 pessoas pra lá, não pode tirar a mesa do lugar pra fazer. Então, assim, a gente viu um monte de oportunidade. Não funcionava almoço. Não funcionava no almoço e a gente chegou pro seu Adriano e falou, cara, você quer continuar? A gente não quer que você saia, a gente vai tentar. Até porque o nosso pensamento é assim, cara, dívida de todo mundo. Tem a dívida, vamos pagar aqui. Vamos deixar ele junto. Vamos deixar ele junto. Ele, cara, não quero. Tô cansado. Tô cansado. Isso aí me tira... Tá me deixando doente. Eu já com 70 e poucos anos com uma dívida impagável. Aí foi o que o Rafa falou, cara. Você tá com uma loja falida. Você pensando economicamente, um empresário, vamos investir numa loja, tua loja tá falida. A gente consegue não te pagar nada e assumir esses 1.200.000 de dívida. Aí, resumindo muito, foi isso. A gente assumiu, realmente. E se não desse certo, a gente teria 1.200.000 para pagar. Isso, na verdade, foi março, final de março 2023. de 23. E o Comida de Boteco ia começar dia 13 de abril, um negócio desse. E a gente apertou a mão e a gente se olhou e falou assim, bom, agora a gente tem que correr, porque vai ter o Comida de Boteco. E era o único mês do ano que ele faturava bem, que era o Comida de Boteco. Aí a gente tinha menos de 30 dias para fazer alguma coisa na loja, para mostrar para o público que fosse visitar o Comida de Boteco, a loja pelo Comida de Boteco, que alguma coisa mudou. Aí a gente começou a fazer, a gente é muito louco. O que vocês Contando fizeram? essa história. Qual estratégia vocês utilizaram? Até de marketing. O que a gente fez de cara, assim, a loja tá muito feia. Então fizemos aquela 30 dias, maquiagem. Fizemos um projeto com a arquiteta. Aí pintou, mudou as cores, trocou a cor do balcão, botou o banheiro com azulejo mais bonito, botou letreiro que nunca teve, botamos um som ambiente, botamos gambiarras, botamos televisão para passar alguma coisa, para um jogo de futebol, para ver, assistindo alguma coisa. Foram as principais mudanças, né? Aí no atendimento de primeira. Mas chegaram a divulgar? Botamos chopp que não tinha. Por ali, vocês chegaram a divulgar? Botamos a nossa Porque tá ali cheio de botou a cara na rede condomínio. social. A gente tem uma estratégia que a gente sempre faz, que a gente sempre coloca uma cara no negócio. No caso do Baxaraguaia é a minha. Deu bem, hein? Um cara bonito dele. E aí, como a gente não tinha muito tempo, então assim, a gente precisava ainda contratar assessoria, a gente contratou assessoria de imprensa, marketing e tal. Então vamos falar, a rede social era morta do Baxaraguaia, praticamente não existia. 2 mil seguidores, 40 anos de vida. Não sabia nem senha, sabe? Esse nível, de tão largado que estava a rede social. E a gente pegou ali e falou, bom, vamos fazer um burburinho, pelo menos para falar que as coisas mudaram, e quem chegar aqui no Comida de Boteco vai perceber que alguma coisa mudou. E você vê que os clientes conhecem tanto a casa que só de passar e olhar que teve obra, o pessoal pergunta assim, vendeu? Porque já sabia que ele era muito tradicional. Que ele Sim, porque o dono, Adriano, ia de mesa em mesa. Assim, todo mundo conhece ele ali, quem frequentava o restaurante. Então você já vê que ele não tá mais lá e mudou só de ter pintado tudo, botou o letreiro, botou o nome que nem tinha. Então a primeira coisa que a gente fez foi fazer essa maquiagem, entre aspas, né, dar essa roupagem nova para a loja. Aí veio Comida de Boteco. E funcionou o que a gente fez, funcionou muito bem. O pessoal foi e gostou muito. Primeiro porque a gente manteve a equipe. E ele tem uma coisa muito familiar, né? Ele é muito bairrista mesmo. E a gente conseguiu manter 100% da equipe. Trouxe até de volta quem tinha saído. Legal. O pessoal gostou muito da nossa gestão, né? Sempre tem esse medo quando troca. Imagina, 40 anos a mesma pessoa e tal. 27, né? Com o seu Adriano. E a gente entrou, se deu muito bem com a equipe ficou... E aí os clientes amaram mais ainda, porque a gente respeitou a tradição, a gente não saiu mudando o cardápio todo, a gente não fez isso. A gente manteve a essência do Baxaraguaia e apresentou para um lado de bar, né? Acho que foi a primeira coisa comercial que a gente fez, foi trazer para o Baxaraguaia... Você é muito restaurante. Uma então característica de inteiro, bar. Tu tem que funcionar à noite também. Porque ele só funcionava sábado e domingo no almoço. E basicamente, então ele era só restaurante, né? E a gente colocou como o melhor bar de brasa já no letreiro, como o slogan. Para falar de bar, né? Para falar de bar. As caipirinhas que você falou, que eram muito boas, mas só tinha sabor tradicional. A gente fez uma carta autoral de caipirinhas. Então hoje tem caipirinha de pé de moleque, por exemplo. Você ouve uma coisa dessa e fala, nossa, quero ver, né? Vou lá, hein? Despertou uma curiosidade. Tô precisando voltar, então, agora com os novos donos. Até para falar do empreendedorismo para as pessoas que estão escutando a gente, assim, a gente fala assim, às vezes, várias pequenas mudanças transformam numa coisa gigantesca. Muito. E a pessoa Já resolve muita coisa. Você imagina, olha as coisas que a gente falou. Botamos chopp que não tinha, botamos... Caipirinhas diferentes. Caipirinha que não tinha, o petisco que você queria ter, você não podia, que você tinha que pedir um prato inteiro, você tem... abrimos durante o dia, porque o forró dele era almoço. Botamos os pastéis de brasa, assim, de petisco. Então a gente tem pastel de coisas da brasa. Banheiro com glisterine, bochecho, faz bochechinho lá.
fio dental. Legal. Então, assim, são várias Isso é pequenas importante, mudanças. São Quando detalhes. o pessoal vê, cara, tá muito diferente. E o legal é que a gente sempre falou, o maior faturamento do Baixo Araguaia nesses 40 anos girava em torno de 180 mil, quando ele arrebentava de vender. A gente nunca faturou menos de 400 mil, desde o primeiro mês que a gente pegou. Desde o primeiro mês. Porque o primeiro mês foi comida de boteco, e comida de boteco era o único mês que ele saía vendia dessa muito, média. Vocês E já aí, estouraram ali os 400 mil. ali no comida de boteco, a gente nunca mais voltou para aquele faturamento. Foi o primeiro do faturamento mais baixo e até hoje é o mais baixo. Posso dar uma bronca no pessoal de comida de boteco? Pode. Posso dar uma bronca? Pode. Aqui elas falam tudo. Então, o meu sonho, eu tinha esse sonho de adolescente, ali de início de adulto, de participar de comida de boteco. Eu sou viciado em comida de boteco. Quando tem comida de boteco no Rio de Janeiro, eu sou daquele cara que pega o Havan e vou para todos os bares. Eu vou em Minas, cara. Eu pego o avião, vou para Minas com meus amigos. A gente pega uma van e roda os bares de Minas. Eu falei, gente, agora eu tenho uma loja nossa hora. de comida de boteco. É a nossa hora, eu vou brilhar. Nem que eu fique no 0-0 aqui com as coisas, eu vou ganhar esse negócio que é meu sonho. E nós pegamos um bar que era muito tradicional, o primeiro que participou de todos, e falindo. O pessoal do comida de boteco tem muito aquele negócio. Ah, pô, o boteco tradicional, né? Vamos ajudar e tal. Então, olha o nosso presente. Um boteco tradicional falindo. A gente pega o Baixo Araguaia, a gente consegue reerguer ele com o nome Baixo Araguaia, com toda a essência dele. Manteve tudo. E a nossa premiação por ter feito isso, fomos sermos excluídos da comida de boteco, porque nós somos grandes empresários. Tá acredita? Aí que a gente fez? Criou o nosso. A gente fez o nosso de comida de boteco. Mas assim... Cara, mas foi triste. Triste pra caramba, assim. Vontade de... Eu chegava na assessoria de imprensa, cara, vou botar a cara aqui, vou falar um absurdo. A gente me defendeu. Eu falei, não, deixa pra lá, não sei o que lá. E me deixaram pra lá, mas eu desabafei aqui. Isso aí. Porque a gente ficou triste mesmo, porque o comida de boteco é um movimento legal, né? Com mas os tem bares, essa assim. regra, né? Que não pode ser... Tem essa regra, mas ela é bem relativa, né? Quem é... Dá pra dar uma burlada. Tem a galerinha que tem 3, 4 tem lojas que tem uma tá comida lá... boteco. Ah, tá. Entendeu? Ser grande ou não, né? É relevante, né? Assim, tem muita gente relevante ali, que já é grande. Mas durante a recuperação do Baixo Araguaia, houve algum momento de dúvida em que vocês consideraram desistir do negócio? Não, tu viu aí que a gente contou assim? Em um mês já... não teve aquele mês que... Desculpa, não teve aquele mês que a gente falou... Fudeu. Vocês encararam Não teve. Não vai dar pra pagar a conta. Não teve, graças a Deus. O Baixo Araguaia a gente conseguiu reverter os números mesmo e assim, além de aumentar faturamento, isso é importante falar, né? Porque às vezes o faturamento aumenta, e a gente está falando da dificuldade do ramo hoje em dia, que as margens estão muito apertadas. Às vezes você até fatura alto, mas não lucra. Acontece. Sim. Acontece. Acaba no 0-0 no final do mês. Principalmente quando tem algum movimento ali, muita gente faz promoção para lotar a casa, e às vezes lota a casa, mas você não vê dinheiro. A gente conseguiu tanto aumentar o faturamento, quanto ter uma lucratividade que não existia no Baixo Araguaia já há muito tempo. Elane, acho que em 4 meses, lembra que a gente estava com uma dívida de 1.200.000. Então a gente tem uma dívida mensal para pagar grande. Eu acho que no 3º ou 4º mês, o Rafa... que ficou ali em cima, a gente já, mesmo pagando essas dívidas, a gente já distribuiu o lucro já. A gente tinha, além do lucro operacional, né? Podia ter lucro operacional, mas não ter lucro final. A gente, mesmo com as despesas não operacionais, a gente conseguiu dar ali 22%, 23% de lucro. Né? Muita coisa, muito relevante. Muita coisa. Ô Daniel, quais desafios surgiram nesse processo de atualização sem perder o caráter tradicional do bar? É mais complicado, né? Que eu vim de uma escola que é o Mané, que é totalmente mais descolado, disruptivo, né? Do ambiente, assim, então... a gente chegava a ter algumas ideias, né? Vamos botar fogo na comida, etc e tal, né? Igual o Mané faz, aquela coisa instagramável. Mas não, a gente ia sentindo pra não se tornar esse tipo de loja, né? A gente brinca entre a gente que o Baixo Araguaia Freguesia, ele tem licença poética. É isso. Ele é tão tradicional, que algumas coisas a gente deixa ali. Eu acho que é o mais antigo dali. É o mais antigo. Foi o primeiro alvará. Foi o primeiro alvará. É o mais antigo. Então, acho que um dos maiores acertos que a gente teve, isso é até legal falar, porque às vezes acontece, você pega um lugar que está falido, primeira coisa que você pensa, vou mudar tudo. Mas não é isso. E a gente Pelo contrário, a gente manteve a essência e isso foi essencial para a gente ter sucesso. E a gente aprendeu na primeira semana que a gente falou, lembra que a gente não conhecia, a gente nunca tinha ido lá, tinha estado a falar. A gente só foi ter a noção do tamanho do Baixo Araguaia... Quando foi almoçar? Não, quando a gente pegou a loja, era sócio da loja. Depois a gente começou a falar da loja. Que nem você, assim, tu conhece o Baixo Araguaia, tu conhece o Baixo Araguaia. Eu vou ali nos meus 10 anos. Pois é. Tô com porque 42, até a gente assinar, a gente não falou com ninguém.
Então a gente não sabia o que era o Baixo Araguaia. Depois que a gente assinou e aí realmente começou a comentar com todo mundo, de 10 pessoas que a gente fala, 8 conhecem o Baixo Araguaia. É estranho falar, parece que amarra, né? Tu perguntou lá se a gente passou sufoco não, tu perguntou qual foi a maior dificuldade. Tô falando, não teve essa dificuldade, porque o público da freguesia, a gente sentia, eles compravam barulho do Baixo Araguaia, eles ficaram felizes que a gente pegou o Baixo Araguaia, então as pessoas voltaram aí. Nunca vou esquecer uma vez que tu falou da farofa, você falou, cara, já tinha bar pra caramba, já eram os maiores donos de bar do Brasil. A mulher ligou, né? Teve uma mulher que ligou lá pra loja e falou assim, pediu farofa e maionese, R$2.000 de delivery, era só farofa e maionese. A gente assim, gente... Eu cansei de fazer isso, fazer churrasco lá em casa, só queria farofa. Era você esse dia, não? Deve ter sido. Cara, a gente tem que pegar a farofa do Baixo Araguaia, não vale a pena nem fazer, vamos só encomendar a farofa. Então a gente começou, caramba, é fera mesmo. Aí pra todo mundo que chegava lá, pede a farofa de bacon, pede a farofa de bacon. A gente começou a aprender. Legal, ó, você falou da batata, né? Que é super famosa, batata, que é batata de verdade, né? Descascada lá à mão e tudo mais. Não. Só que só tinha batata palito. Não tinha batata portuguesa. Agora a gente tem a batata portuguesa que aí vende mais que a palito. Colocou a batata portuguesa. Sério? E aí virou uma febre, assim. É um sucesso absurdo a batata portuguesa, tanto que quando tem fila, a gente até oferece ela de cortesia na fila. Então eu ia falar isso agora. A ideia de oferecer chopp e batata portuguesa liberados na fila de espera. É uma inovação muito criativa. Como que essa proposta surgiu e qual foi a realização do público? É uma das nossas loucuras. Imagina né? tu ficar na fila esperando, porque demora pra almoçar. Não era rápido, não. A gente já tem essa... Eu acho que a gente hoje, né? Hoje, a gente era o único bar do Brasil, assim, que é nos nossos bares é obrigação da saideira. Quando a gente pegava a nossa equipe, a gente falava, olha só, aqui no nosso bar você é obrigado a dar saideira. As pessoas ficavam assim, que isso? Todo bar que eu vou, o meu gerente, o dono proíbe. Tem que então, fazer assim, 3 protocolos para dar a saideira pra gente, ela não é custo, ela é um investimento, né? A gente prefere gastar R$10.000 de barril dando saideira pra você que já tá na minha loja. O mais caro de você fazer no marketing é você trazer a pessoa pra tua loja. Então, você já tá aqui. Então, te presentear dando barril do que botar em R$10.000 no outdoor, venha pro Baixo Araguaia. Fazendo uma publicidade. E a gente fala aquilo que é a comemoração, né? Pô, tem tantos bares maneiros no Rio de Janeiro. Pô, eu tô te celebrando, cara. Você escolheu o meu bar. Tô muito feliz que você tá aqui. Então, a gente já tinha isso no... Não, mas isso é um carinho com o cliente que você falou, é muito diferente. Aí tem esse lance da saideira, né? Então a gente já tem esse negócio de dar. A gente cultura da cortesia. Temos a cultura da cortesia. Tu não vai no boteco, você pede um pouquinho de farofa a mais, eu vou te dar. No restaurante a pessoa vai te cobrar na conta de farofa a mais. Aí o Rafa viajou pra Argentina. Aí conta aí, ele foi com a esposa dele. Eu deveria estar de férias, curtindo, desligado de tudo. A gente não consegue. Mas não tem como. Aí eu tava lá com minha esposa esperando pra almoçar num restaurante lá famoso, não lembro o nome agora. Dom Julio, na Argentina. E aí... O que eles servem lá? Carne de primeiríssima. Assim, é considerada a terceira, acho que é um dos melhores ele ganhou do mundo. Pra quem tá esperando na fila de... Não. Dom Julio eu conheço. Eu não lembro o que serviam, né? Aí na fila é espumante e empanada. Tá. Na fila. E aí a gente chegou cedo, era meio-dia ainda, mas já tinha fila. E aí veio o espumante, veio a empanada. Eu falei assim, que isso? Calma aí. Tem que pagar? Não, de graça. Aí eu falei, calma aí, gente. Aí mandei um WhatsApp, fui lá no nosso grupo de sócios. Falei, pessoal, por que a gente não dá uma cortesia de batata na fila? Porque na verdade aquele cliente ali já vai entrar, né? Pois é. Aí vai falou, comer vai aqui, ficar. Vai ficar. Mas aí vai ficar comendo só batata. Aí o que a gente fala, né? A sociedade é muito louca, porque assim, um maluco dá a ideia e os outros malucos concordam na hora, assim, né? E faz acontecer, porque tem sociedade que às vezes concordam e fala assim, não, tá bom, vamos fazer. Mas não faz esforço, né? A gente não, a gente compra o barulho um do outro e faz a maluquice. E a gente dobrou a aposta. Então, ao invés de só dar a batata de cortesia, a gente falou assim, vamos o chopp também. Ou foi o chopp primeiro, depois a batata, agora não sei quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. E o importante disso, assim, são 2 coisas para mim. Primeiro, são 3. Nunca parar, sempre ficar atento para as oportunidades que estão te mostrando ali o tempo todo, né? Então a gente aprende a todo momento, é só estar atento. Segundo, essa questão da sociedade parceira é muito importante. E o terceiro é que quando a gente fala aqui do nosso tamanho, muita gente fala assim, eles dão chopp na fila porque eles devem receber uma bonificação enorme de chopp. Não. A gente custeia, a gente não tem a parceria para custear o chopp. A gente realmente acredita que aquilo ali vai fazer diferença, aquilo entra no nosso custo, né? E a gente coloca ali como um investimento de marketing, na verdade, muita gente pergunta, e a gente faz acontecer.
Tem muita coisa, cara. A gente pensa muito em conceito. A gente tem a frase que fala assim: quem só pensa em dinheiro não cria conceito. E conceito é dinheiro hoje em dia, é o diferencial. Então, quando você fala assim, ele podia falar, pô, vamos dar cerveja, chopp e batata na fila. Tem aquele sócio chato, só pensa dinheiro, tá maluco, eu vou gastar dinheiro com isso. Não, então a gente pensa em conceito. Aí qual é o nosso assim? A gente pensou nisso porque tinha muita fila. Quando a gente pegou o Baixo Aragaia, tinha filas assim, muito grandes. E as pessoas não... Cara, eu não fico em fila. Eu não fico em fila. Demorar meia hora... Não, calma aí, rapidinho. Na verdade, assim, ó, antigamente o Baixo Araguaia tinha muita fila. Quando a gente pegou, já não tinha mais tanta fila. Voltou a ter. Aí, com a nossa gestão, voltou a ter fila. Então, qual foi a questão ali? Como a gente faz para não perder? Porque Vocês agora... estão colocando cadeira e mesa na calçada também? Na rua. Na rua, Na vaga, né? Com alvará. Com alvará. Com alvará, haters, segurem. E o nosso pensamento aí pensando como empresário, agora número. As pessoas que sairiam dali para ir para outro restaurante vão deixar de ir para outro restaurante. Então elas vão ficar ali. Porque realmente tem pessoas que ficam bêbadas na fila. Ficam bêbadas na fila, cara. Tá bebendo mais. Nesse calor, e a gente não dá uma só, não, tá? A gente fica entregando. A gente repõe o show. Repõe. Aí você pensa pro cara chato, né? Lembrando que essa pessoa ia sair dali. Aí você pensa, poxa, se eu vendo tudo aqui, a minha margem de lucro ia ser 20%, agora vai ser 10%. Ô, seu idiota, nem 10 tu ia ter, porque ele ia comer em outro lugar. Ele ia sair, ia sair. Ia pra outro restaurante. É isso. Então esse é o nosso pensamento, é conceito o tempo inteiro. As pessoas, quando ele botou lá que ia a gente ter fila de espera, ele fez uma propaganda que viralizou, botando no show, cara, as pessoas perguntavam realmente, que horas que é a fila? Então, que eu vou chegar na hora da fila. Gera um burburinho. É a mesma coisa do pastel de brasa, e né? a pessoa já chega lá sabendo que tem fila, já falando, cadê meu show? Porque eu vou ficar bêbado na fila. E ele fala pra todo mundo, isso é maneiro pra caramba, isso é maneiro demais. Muita gente posta, né? Vai lá e faz a propaganda pra gente de graça. Fala assim, ó, tô aqui na fila do Baixo Araguaia. Já que você falou agora, o pastel da brasa é outro diferencial que ajudou a atrair mais clientes. Como que surgiu a ideia desse prato e qual foi a aceitação do público em relação a essa inovação? Legal. Porque eu nunca comi, hein? Então, lembra daquele momento que a gente pegou a casa que tinha uma tradição de comida de brasa. E a gente não queria quebrar a essência, mas queria trazer uma roupagem de bar também, para incrementar faturamento. O que a gente pensou? Como é que a gente vai fazer um bar que não seja igual aos outros? Como é que eu não vou descaracterizar o Baixo Araguaia? Porque se eu coloco... Até tinha frango a passarinho no cardápio lá, a gente tirou, por exemplo. Porque a gente chegou na seguinte conclusão. É o bar de brasa. Então tudo tem que vir da brasa. E pastel é um dos itens que a gente mais vende nos bares, né? Então, como é que eu trago ali? Eu vou fazer um pastel de, sei lá, só de queijo? Não faz sentido, não casa com a marca, todo mundo tem. O que a gente traz de diferente? Carne moída. Cara, vamos pegar tudo que tem de brasa e vamos jogar para dentro do recheio do pastel. E assim surgiu o conceito de pastel de brasa. E aí a gente foi para os sabores, né? Então, assim, o que você pensa quando você vai num braseiro, além de carne? Churrasco, né? Num churrasco, o que mais você consome? O que mais vende no Baixo Araguaia? Linguiça toscana e pão de alho. E aí surgiu a ideia, são 3 petiscos, na verdade, que mais vendem lá. Né? Coração, linguiça toscana e pão de alho. E aí surgiu a ideia do pastel de pão de alho, o pastel de coração. E a gente tem pastel de linguiça com queijo, linguiça toscana com queijo, linguiça toscana pura, maminha. A gente coloca a maminha 1953. A gente não compra outra carne para fazer o pastel de carne. A mesma maminha 1953 que você come na mesa é a que você come no pastel. Aí você come pastel em todo bar que você vai. Tem pastel. Você come pastel. Aí no nosso pastel, a gente bota um selo comestível escrito lá, pastel de coração. Que chega um monte de pastel na mesa, né? O garçom tem que ficar avisando pra você ver o que é. Então, assim, aí nesse mínimo detalhe é o conceito. A pessoa chega lá, caramba, os caras têm aqui, tem até o que fala que é o pastel. Então é muito negocinho que a gente fez pra tornar uma coisa grande. Todo mundo fica curioso assim, como é que é o pastel de pão de alho? O pão vai aonde? Vai lá no Baixo Araguaia que você vai ver onde vai. E falando agora da Terça da Lagosta, uma das iniciativas que geraram grande repercussão e ampliaram também o leque de opções gastronômicas do bar. Como que essa proposta foi idealizada? Essa foi sensacional. Vai lá que você é o pai do negócio. Isso. Cara, quando você assistir o que a gente faz, os podcasts que a gente grava às vezes, né? Enfim, a gente sempre fala que a gente gosta muito do diferente. A gente não gosta de ser igual a ninguém. Vai todo mundo pra direita, a gente vai pra esquerda. Vai todo mundo pra esquerda, a gente vai pra direita. A gente tenta não olhar a concorrência. É por isso que o Mané explodiu da forma que ele explodiu na época. Assim, o Mané foi o maior fenômeno de histórias de bares e restaurantes. Montou 25 lojas em 5 anos. E agora está acontecendo isso com o Baixo Araguaia, que a gente está indo para a 4ª loja em 1 ano e 2 meses. Está até mais rápido que o Mané. Se a gente for nessa pegada... Como é que a gente chegou assim? Sendo diferente de todo mundo o tempo inteiro. Eu nunca pensei igual.
É que eu tenho que falar do Mané para dar o exemplo. Sim. No Mané, os garçons não tinham uniforme. Então, assim, geralmente tu vai nos lugares, aí os garçons são todos engomadinhos, com aquela roupinha e tal, bonitinho e tal. E o Mané tinha o cara cabeludo com bigode, com aquele negocinho assim, falando gíria, de igual para igual, o cara bem arrumado, né? Então já quebrou um monte de barreira ali no Mané. Nós fomos o primeiro bar a botar fogo em comida, restaurante já tinha, então a gente quebrou ali. Deu certo. Então tudo na vida a gente se copia. Então, no Mané a gente fez uma terça da ostra. Então, toda terça-feira a gente botava uma ostra no bar, não vendia a ostra no cardápio em momento nenhum. Em momento nenhum. Só naquele dia. Só naquele Só dia. na terça-feira à noite. Que foi copiado do Canastra que arrebentava em Ipanema fazendo isso, né? E, cara, realmente deu certo no Mané, assim. A terça-feira ficava mais cheia do que sexta e que sábado. Muitas vezes só ficava mais vazio que sábado e domingo e muitas vezes ficava mais cheio do que sexta-feira. As pessoas pediam por telefone, pô, segura aí 15 hoje pra mim que eu tô chegando. Deu certo. Aí no Baixo Araguaia foi a mesma coisa, cara. A gente cheio todos os dias, rodando todos os dias, sei que lá. O que todo mundo faz numa terça-feira que é vazio? Dose dupla de chopp, compre 3 garrafas e pegue um. Alguma promoção, Alguma né? promoção, pagode. Pra movimentar. Aí, irmão, o que a gente pode achar De diferente. diferente na brasa pra gente botar no Baixo Araguaia, mas na brasa tem que ser chique. Aí vocês já arrebentaram logo, lá na lagosta. Essa se a gente botasse uma lagosta na brasa. A gente pensou em fazer a terça-feira do mar, só que ia ficar uma coisa muito assim, muito abrangente, né? Sim. Abstrata. Peixe, camarão, tudo. A na terça do lagosta. mar. Quando vamos escolher um produto, então. A gente sempre fala isso, assim, vamos escolher um produto para ser o diferencial. E aí foi o que o Dani falou, quando todo mundo pensa para ir para um lado de promoção, porque tá vazio, a gente colocou o produto com o maior ticket médio da casa Uma terça. numa terça-feira. Resultado, Sucesso. sucesso total. Mas, ó, pros empreendedores, a gente não tentou uma semana e deu certo, na segunda semana deu certo, não. Tem que ter resiliência. Por exemplo, no Mané, eu demorei uns 2 meses para começar a bombar Isso é a importante ostra. também, porque... No bar a gente já tinha um pouco mais de experiência, já tinha um pouquinho mais de dinheiro pro marketing. Não demorou muito para dar certo no baixo, não, né? Tinha maior dinheiro, 1.200.000 de dívida. Não, mas a gente tinha um pouquinho mais de capacidade de arriscar. A o gente marketing. que falou assim, vamos fazer. É porque isso é bom falar também. Isso é muito bom falar. Mesmo com a dívida e com um boleto muito alto para Vocês pagar, a estavam primeira coisa que a gente decidiu fazer desde o início é assim, a gente vai se comportar como grande. Então coloca o marketing ali como um custo fixo. E a gente separou uma verba para o marketing e a gente bombou muito a rede social. Então a gente falava muito da terça-feira da Lagosta o tempo todo, assim. E Instagram. Botamos uma impulsionado. parte da página do cardápio falando dela. Uma página inteira do cardápio é só da Terça da Lagosta e sem preço, assim, só falando que tem a Terça da Lagosta. Isso gerou um burburinho enorme, assim, tanto de pessoa física, né, cliente comum, quanto imprensa. Assim, todo mundo queria saber que bar é esse que coloca uma terça-feira, uma lagosta Num na boteco brasa. pé sujo. Um boteco pé sujo. E boa, hein? Ó, É 1 lagostão quilo de mesmo. lagosta. Lagostão. É de 1 quilo a 1,2 kg, mais ou menos. Tem que ir lá. Eu vou lá. O Baixo Araguaia inicialmente era mais conhecido como restaurante. Quais estratégias foram implementadas para transformá-lo em um destino atrativo também durante a noite, fortalecendo a imagem do bar? Foi tudo O que isso que a vocês gente... botaram, É, além que- da música que você falou, né? Não, a gente botou um som ambiente, música não música. tem. A gente, né, o ambiente, a gente não bota uma banda, voz, violão, nada, é só música ambiente. Mas o que a gente fez foi dar essa característica de bar. Como eu falei, assim, você queria ter um petisco. Você não ia no Baixo Araguaia e não tinha um petisco. Você tinha que comer aquela refeição comida, completa. o prato, a Prato. refeição completa. Aí hoje em dia a gente tem a batata frita pra você comer só ela, o pastel pra você comer só ele, a picanha você pode comer só ela. Então a gente fez isso, botou o chopp, que é uma coisa meio da noite, drinks pra levar mulheres à noite, onde vai mulher tem homem. Então foram essas questões, né? Botamos o melhor bar de brasa. Então a gente já sabia que o Baixo Araguaia era muito bom no almoço e deu essa pinta de bar para o pessoal começar a ir à noite na loja. O Baixo Araguaia ele já tinha uma essência ali que era a refeição de carne, o almoço de carne. Então a gente não precisava comunicar muito sobre isso, concorda? Não. É igual você ir numa loja de calça jeans, né? Vai continuar, A obrigação que o vendedor tem é de te atender e te dar uma calça jeans, praticamente. O mérito dele vai estar em te vender algum outro produto, alguma camisa, algum acessório, porque a calça jeans você já entrou lá para isso. E a gente fez a mesma coisa com o Baixo Araguaia. Então, assim, o almoço já está ali. Então a gente precisa comunicar que as coisas mudaram, que agora o ar-condicionado está ligado todo dia, ainda tem esse detalhe, que não era. Mas que a gente pega essa essência e transfere para o bar. Então, quando o Dani falou, uma medida simples, a gente não conseguia ir no Baixo Araguaia sem comer a refeição completa.
E como é que eu tomo uma cerveja para comer arroz e farofa? A gente traz isso pro petisco, desmembra a carne e ali já começa a dar uma outra identidade, mantendo a essência. E nisso, esse somatório de pequenas coisas vai fazendo... Posso falar uma coisa que a gente pegar. fez assim, que é muito maneira, que não tem... eu não vi isso no Brasil, não vi. Se você já foi, tu fala, que a gente também teve uma ideia de Buenos Aires e levou pro Baixo Araguaia, que deu super banheiro, certo, da né? maior burburinho. Tem pergunta aí do banheiro ou não, né? Não, pode falar. Ah, então... A gente atropela o script, né? É, A gente bagunça o negócio. Vai. a gente, também numa viagem para Buenos Aires, eu fui no terceiro melhor bar do mundo, né? Bar de drink do mundo. Aí o mamadão lá indo pro banheiro e tal, e ele era submerso, assim, era um lugar que era uma floricultura, e você abria uma geladeira e você descia. Floreria Atlântico. Floreria Atlântico. E embaixo era um bar. E lá embaixo era como se você estivesse num submarino. Eu fui no banheiro. Ah, eu acho que eu fui nesse, porque é todo escuro. É um corredor. É, corredor. todo escuro. Um sofá, assim, com Isso, a isso, toda na lateral do todo sofá. sofá. Esse bar lá. Aí, tu reparou que o banheiro tem É som o tal lá? do secreto. É. São os Secreto, bares bares secretos. É secretos. uma floricultura. Um e dos ele é secretos de subterrâneo. Buenos Aires, isso aí. Eu fui. Aí eu fui no banheiro mamado, depois de tomar 250 drinks, né? Tem o melhor bar de drink do mundo, tem que beber tem todos que os beber drinks os drinks. pra provar. Cara, eu comecei a escutar um barulho de mar no banheiro, assim, de peixe. Ah, tá. Tem meio que temático. É, assim. tem um som temático no banheiro. Aí, cara, eu acho muito maneiro, eu gosto muito de ser diferente, eu gosto muito, muito, muito de conceito, que são pequenas coisas que ninguém faz, que acha que dá trabalho, você faz e vira diferente. Aí liguei pra esses caras a mesma coisa, irmão, eu tô aqui na Buenos Aires, o que vocês acham da gente fazer um barulho no banheiro? Som no banheiro. Como se fosse um som no banheiro. Pô, que som? Cara, vamos botar um som de brasa do fogo pegando na carne. Fala, cara, o Daniel é maluco. E de vez em quando tem um locutor que vai chamar a pessoa pra conversar. Ele, vamos fazer aí, irmão. Vambora. Quando eu chego, o Rafael já tá com preço, já tá com tudo. Como é pra que fazer. bota som no banheiro? Não sei. Como é que bota esse negócio aí? Som de brasa? Não sei Eu também. vi. É, aí, cara, quando você vai no Baixo Araguaia hoje, tu tá lá, entra no banheiro e de repente vem. Tem um barulho de brasa. Barulho. Aí para. De repente vem. Ei, Psiu, você. Cara, as pessoas ficam assim. É, procurando onde é. Ei, Pô, tá você- ouvindo a brasa? Tá ouvindo a brasa? Maneiro. A tua carne tá ficando pronta. Aí para, é barulho de brasa de novo. Aí de repente, ei, Psiu, você sabia que na terça-feira a gente vende lagosta na brasa? Faz Só a terça-feira? própria propaganda ali. Né? Então olha O só. grande maravilhoso. mistério que ficou pros clientes é assim, de quem é aquela voz? De quem é aquela voz? Cara, imagina você chegar no banheiro lá, pau, tira, cena. Ei, Psiu, ih, caraca! Tem cliente apaixonada pela voz do banheiro. Falei. Como que surgiu a ideia de adotar agora a linha de caipirinhas assinado pelo Anderson Santos? Eu adoro caipirinha, hein? Então fala aí um pouquinho Maravilhoso. das caipirinhas. Quando a gente foi visitar lá o Baixo Araguaia, que o Dani falou, né? Chegou lá, por algum motivo a gente não tava bebendo cerveja, por algum milagre, assim, ou, sei lá, alguma promessa que a gente fez. E a gente pediu vinho, aí não tinha. Aí falou, ó, o que sai bem aqui sem ser cerveja é caipirinha. E aí tinha realmente os sabores de caipirinha tradicional. E quando a gente pediu a caipirinha, assim, chegou em 30 segundos, sei lá. Né? A gente até, no início, a gente fez várias postagens cronometrando o tempo de entrega da caipirinha, que era menos de 1 minuto. A gente até desafiava alguém a chegar no bar e se demorasse mais de 1 minuto, a gente fazia uma brincadeira de não pagar, enfim. Fazia uma brincadeira assim. Então a gente pegou, de novo, uma essência do bar, que era a caipirinha. Assim, o que a gente pode fazer de diferente? De novo, Sabores se todo diferentes. mundo coloca 1 milhão de sabores de caipirinha, como é que a gente coloca a nossa cara na caipirinha? A gente chamou o Anderson Santos, que é um parceiraço já de longa data, e aí ele fez ali algumas caipirinhas autorais. Então a gente tem caipirinha de pé de moleque, tem caipirinha de bala de tamarindo, Caipirinha de vinho. caipirinha de vinho, e aí cara, todo mundo fica assim, como é que é isso? Né? diferente. Então Então, fez muito sucesso. O Anderson Santos, ele tinha feito a carta do Mané já. Ah, Aí virou muito nosso amigo, ele também é referência. E é aquilo, a gente faz a propaganda, pô, venha tomar a caipirinha do Anderson Santos. E a pessoa vai lá querer Já conhecer tem a um caipirinha nome, do... Isso aí. E quais foram os maiores desafios da reforma em termos de tempo e orçamento? Nossa Senhora. Cruz credo, Rafael sofreu com isso aí. Como que vocês conseguiram realizar essa mudança sem comprometer a qualidade do serviço e o conceito da O casa? Rafa vai falar, mas só pra você saber, nós fizemos nesse 1 ano e pouco 3 reformas, Isso que 3 eu ia obras. perguntar agora. Já tiveram mais A reformas? gente fez a primeira pra entrar, fala aí. Só deu uma maquiada É. pra entrar. A gente tem uma péssima, ótima mania De mudar. de chegar ali do outro lado da rua, ficar bebendo, olhando e falar assim, o que a gente pode melhorar? O tempo todo. O tempo todo. Então, a gente correu para fazer a primeira reforma porque a gente queria comunicar para o público uma mudança.
E assim a gente fez. A Só gente- que, na verdade, deixa eu te cortar, Rafa, dos teus dois lados são prédios, né? um lado é uma Não casa e no outro é um e o outro prédio. prédio, É um prédio. Tem nem como aumentar na lateral. Nem fala, porque assim, a gente já... Nós tentamos, tá? Alô, Alugar a casa Luiz! do lado. Sério? Tentamos. Luiz, eu tô amolece seu pensando aqui coração, agora, Luiz. um prédio e uma casa. A gente tentou ir pra casa do lado, que tem um quintal enorme na frente, e tentou negociar, mas não rolou. Era tudo ou nada. Ele queria fazer ou a casa inteira ou nada. tá. A gente queria Tentamos uma parte do negociar a quintal casa da dele. frente pra botar o... Algum... A gente é. tentou Não, a Baixo casa- Araguaia também, do outro lado da Também. rua. A gente tentou ir pro outro lado da rua também, porque realmente a gente está espremido ali. Tem um projeto de ampliação no segundo andar, dá para crescer 6 metros para trás, 6 ou 8. Tem esse projeto aí. Mas a gente, assim, não é que a gente seja fã de obra, é porque a gente realmente é fã por melhorar. Sim. Então a gente fez essa primeira para poder marcar uma mudança, até porque o bar estava realmente precisando Tava bem de um acabado. carinho. A gente já deixou uma pré-agendada dos banheiros, porque não ia dar tempo de mexer nos banheiros. A gente já falou assim que der uma acalmada, a gente mexe nos banheiros. Nunca acalmou, a gente mexeu mesmo assim. A gente reformou os 4 banheiros do baixo, porque a gente entende que é um dos pilares, é um poder de escolha ali, de decisão, é um fator de decisão, a qualidade dos banheiros. O público do Baixo, ele é muito bom. É a galera classe A e Cara, B. é galera isso que que eu ia gasta, falar não é agora. barato. Você É. tem que ter um banheiro legal, um ambiente legal. Então, assim, ficar preocupado E com tá isso. ali, né? Tá ali na Rua Araguaia. Aquela rua ali virou um point. Eu acho o Baixo Araguaia caro, Jacarepaguá. gente. Assim, não é caro, assim, tem que ser. E as pessoas pagam, assim, tranquilamente. Essas pessoas não podem sair daqui decepcionadas de momento algum. O papel do banheiro tem que ser o melhor papel higiênico que possa se ter. Porque, assim, por coerência, se a gente vende uma carne de excelente qualidade, que é a 1953, o ambiente, a gente queria, sim, manter o ambiente simples. A gente não queria virar um Nada restaurante sofisticado. sofisticado. Sim. Por isso que a gente colocou o bar Mas de com brasa no produtos bons, letreiro. igual ele falou, um Listerine Mas no assim, banheiro. eu não preciso ser avacalhado. óbvio. Então, assim, o banheiro é determinante. Então a gente gastou uma grana nos 4 banheiros para colocar um assento direitinho, colocar ali um Listerine, dental, um fio chuveirinho. dental, um odorizador, neutralizador de odor. Para conversar, a gente tem um espaço infantil pedagógico que é um sucesso. Que é o próximo passo que a gente vai crescer. E aí tem essa oportunidade de crescimento ali que eu te falei no segundo andar, mas não tinha, por exemplo, trocador no banheiro. Então, como é que eu tenho um espaço infantil e eu não tenho um trocador? Né? E essa foi a segunda reforma. A terceira foi no segundo andar, Piso, né? nos pisos do segundo andar e no mobiliário a gente mexeu. E aí mexeu também no Mas espaço respondendo infantil. a sua pergunta legal, assim, foi muito difícil. Porque, graças a Deus, o Baixo Araguaia da freguesia, ele nunca teve momentos de baixa. Assim, cara, esse mês aqui dá pra gente parar, fechar o segundo andar e fazer uma obra. Porque isso é muito bom pra gente, a gente consegue programar as coisas. Tu chega numa outra loja qualquer, do Mané, do Espeto Carioca, do Bar do Adão, enfim. Chega no Dia das Mães, enche mais naquele dia. O Dia dos Pais, enche mais aquele dia. A sexta, sábado, domingo do Baixo Araguaia, o Dia das Mães, que todo mundo enche mais, o Baixo Araguaia fatura R$1.000 a mais, porque toda sexta, sábado e domingo ele trabalha com a lotação máxima. Muito. Então a gente não tinha época para fazer obra. Então, assim, perdemos Fazia dinheiro. a obra A gente- junto com Não, o funcionamento. Junto, tudo junto. Foi loucura total. Foi loucura total, foi um caos. E isso fazendo Búzios ao mesmo tempo, pegou um pouquinho das Pegou duas um obras. pouco de Búzios ainda. Então a gente, para inaugurar Búzios, começando a fazer obra em Búzios, fazendo reforma na freguesia. Em Tenso, Búzios assim, é onde? Rua das Pedras. na Rua das Ó. Pedras. Pô, a loja é espetacular. Espetacular. A loja é linda, com rooftop. Pô, janelinha de vinho. Já foi pra Veneza já? Sim. Veneza não, Florença. Já foi Florença. Florença. Também. Então, em Florença, Né? você vai naquelas vielazinhas, aquelas ruas, do nada você vê uma janelinha. Vocês Tu bate na botaram? janelinha, colocou. a gente Ai, botou pra na- atendimento. A gente colocou isso no baixo. Primeira do Brasil. Aí, tá vendo que a gente faz tudo diferente de todo mundo? A gente copia dos outros e faz. E o conceito de atendimento humanizado parece ser uma prioridade no Baixo Araguaia. Como que vocês estruturaram o treinamento da equipe para garantir isso? Rafael, tô especialista nisso. Vamos Não, o que eu lá. falo Rafa que mesmo... treina a galera? Porque eu já fui o Rafa tanto tempo atrás, né? Aí o Mas Rafa se aposentou. hoje... me aposentei. Então, Passou que nem eu falo bastão. assim, pô, tem que estar com o Rafa. O Rafa é o maior do Brasil hoje pra mim. Ninguém toca bar e restaurante melhor do Rafael. Ele é o maior do Brasil disparado. Então, ele é muito bom nisso. Então, ele que treinou a galera, ele viu como é que se faz. E agora ele já tá começando a sair disso aqui e treinando outras pessoas pra ser o Rafael. Já que você encheu meu balão, eu vou encher o seu. Não, vou... O que acontece? A gente tem, na nossa sociedade, a gente tem algumas essências, alguns pilares que a gente não abre mão. E relacionamento é um deles.
Então, por isso que a gente tem a questão da cortesia para o cliente, né? Relacionamento, a gente entende que é um relacionamento com o cliente. E a gente tem muito essa questão de relacionamento com o cliente interno também, porque se eu vou como é que eu vou encantar meu cliente externo se não encanto o cliente interno? Então, por exemplo, marcou muito no Baixo Araguaia, uma primeira reunião que a gente teve com o time, quando a gente falou da saideira, que é uma essência nossa, né? O Rafa, né? É uma essência da sociedade. O Dani tem essa questão muito forte, trouxe isso para a gente. E aí a gente vai replicando. Então a gente passa para os garçons, para toda a equipe, a autonomia. Então, lá no início do Baixo Araguaia, eu estava todo dia lá. Eu fiquei lá uns 3, 4 meses, assim, todo santo dia. Por isso que eu engordei uns quilinhos aí. Aí eu falava assim para os garçons: pessoal, vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Vocês devem fazer exatamente a mesma coisa. Se vocês estão percebendo que alguma mesa está incomodada com o calor, por exemplo, você pode sugerir uma mudança de mesa. Se você entender que chegou uma criança ali que está com fome, você pode trazer uma porção de batata de cortesia para ela. Se você entender que aquela mesa, independente do valor de consumo, seja uma mesa bacana, de relacionamento, que você queira fazer um relacionamento, você deve trazer a primeira saideira, e se você achar que tem que trazer a segunda, você traz a segunda. Porque eu faço isso, o Dani faz isso, mas você tem que fazer isso. Porque essa é a essência, na nossa essência. E aí virou a essência do Baixo Araguaia. Então, a galera ali já tinha um clima muito bom de trabalho, o Baixo Araguaia já era bem legal, assim, o pessoal muito animado, tem parente trabalhando junto, e a gente meio que deu liga para esse negócio, né? Então casou bem a nossa essência com a galera. A gente ali consegue não ser só patrão, sabe? A gente sempre teve esse respeito, a gente bebe lá, a gente brinca com eles, a gente conversa, bate papo, senta na mesa. Então eu acho que isso, assim, acho que quase ninguém deve falar isso. A gente vê o nosso funcionário, olha que doideira, às vezes mais importante que o cliente. Sim. Né? Porque se ele que vai fazer o cara ser bem atendido ou não ser bem atendido. Então, assim, a gente procura dar plano de saúde, a gente procura dar um plano dentário, a gente procura fazer alguma coisa a mais. Tem a história da picanha, Baixo Araguaia, você sabe que existe há muito tempo. Então as pessoas têm a mania de chegar pro funcionário e falar assim: você tem a comida de funcionários, você pode comer arroz, feijão e frango, arroz de macarrão. O cara, e são esses funcionários que quando você chega na mesa, o que é de bom para comer aqui na casa? Então, aqui, senhora, picanha maravilhosa. Porque o cara nunca comeu a picanha? Nunca comeu. Então, a primeira que a gente faz assim, a cada 15 dias, pode comer todo o cardápio do... Cara, quando ele foi falar isso, ele botou um banquete no Baixo Araguaia, aí perguntou pro churrasqueiro que tava lá há 25 anos, qual a carne que você mais gosta aqui? O cara falou pro Rafa assim, nunca comi uma carne aqui. Não sei. Porra, gente. Como é que ele vai falar bem no produto se ele nunca experimentou? Não, aquilo ali matou a gente, né? A gente quase morreu naquele dia ali. Mas essa questão do treinamento ali do dia a dia, você tem uma ideia. Sexta e sábado, a galera volta de Uber para casa. Então, assim, a gente dá muito valor. Sai muito tarde, né? Então, assim, a gente olha muito para isso. Sim. Então, a gente cuida bem do funcionário. Então, assim, é funcionário em primeiro lugar. Aí ele vai cuidar bem do cliente, isso vira um... E a gente não tem o turnover, né? Que é aquela rotatividade direta de funcionário. Que as pessoas gostam de trabalhar ali, elas sentem valorizar, tem um patrão que é legal. Então, a gente economiza em treinamento, economiza um monte de coisa, de rescisão, porque tu tá com a equipe ali há muito tempo. E isso, por isso que a gente tá junto mesmo, eu vi muito do Rafa, assim... Como o Rafa, ele já trabalhou ali na retaguarda, então acho que ele sentia que, cara, era maneiro quando eu pegava um patrão que era assim. A gente que vem de chão, né? Então sabe como é que é essa relação. Você se coloca no lugar. A gente sempre fala isso, assim, o ramo, infelizmente, ele tem um perfil muito escravocrata, um perfil de muito comando e controle. E a gente vê que os gerentes que antes eram garçons e chegaram até a gerência, eles até querem propor alguma coisa diferente. Mas normalmente os patrões, os empresários não deixavam. Porque ficava nessa conta do Excel, de não, vai dar nada mais, tudo é custo. E é o mesmo patrão que senta lá e bebe 1000 chopps e gasta a rodo e desperdiça a rodo. E aí a equipe vê que não tem coerência nesse discurso. E as coisas se quebram. Né? A gente faz exatamente o contrário. Então a equipe vê a nossa preocupação em anotar tudo, em tudo lançar, nada, a gente não sai metendo a mão nas coisas, sabe, pegando, né, porque é o dono do bar que pode tudo. Então essa linha do respeito, isso tudo vai ali contagiando e vai fazendo essa liga, isso leva para o cliente. E como que foi o processo de seleção do repertório musical e a criação de uma decoração que harmonizasse com o conceito e ambiente que vocês desejavam proporcionar aos clientes do Baixo Araguaia? Foi na cagada. O Rafa gosta de uma coisa, lembra que a gente conheceu? Por que vocês escolheram isso? Eu sou pagodeiro nato.
O Rafa é sambista de raiz. Sambista branquelo. Aí eu chegava lá, aí tava tocando. Aí eu já gosto mais de um Rodriguinho, de um Thiaguinho e tal. Aí eu falei, Rafa, seguinte, cara. Tá maneiro isso aqui não. Vou fazer uma Bota playlist. um pagode. Vou fazer uma playlist aqui em casa que vai ficar maneiro. Aí chegou lá, aí eu tentei ser uma coisa meio brasileira. Eu botei Fábio Júnior. Aí de repente vinha um sambinha, de repente vinha um pagodezinho. Mas agora acho que a gente acertou, tá um samba mais comercial, mais não sei. Então, até para entender essa questão de sociedade, né? Você vê assim, ele veio com uma proposta. Caraca, Dani, vai assim, Baixo Araguaia, tradicionalzão, né? Não, pô, vamos botar ali já para dar uma ambientada, assim, só à noite, só à noite. Falei, tá bom, vamos embora. Né? Tem que testar. Como é que a gente vai rejeitar alguma coisa sem testar? E a gente colocou a playlist para rolar. Começava carne, unha, alma gêmea, bate. Rafa Coração. olhava pra mim assim, Rafa falou, tá de sacanagem, né, Daniel? Aí a gente viu que não pegou. Poderia ter. Agora tá o sambinha. Não dá pra acertar em tudo, né? A gente colocou uma playlist mais. Como é churrasco, né? Uma casa mais tradicional. A gente botou um sambinha ali. Tipo o quê? Zeca? Tipo o quê? Tipo Zeca Zeca, Pagodinho? Alessi, Brandão, É um partido Jorge altão, Aragão. né? Aí, Bem então, a gente, carioca mesmo, a gente bem saiu da água carioca. pro vinho. A gente errou 2 vezes, na verdade, na playlist. A gente colocou pagode e alguma coisa brasileira, que o Dani falou. Depois a gente foi pra samba de raiz, aí ficou extremo demais. Muito raiz. Tava muito Tava chato. raiz. Tava As pessoas chato. não conhecem a música. Tava muito chato. A gente chegou no meio do caminho, que é um samba mais comercial, que é um Jorge exemplo, Aragão, pô, Zeca Pagodinho. tu tá lá no bar e toca, deixe de lado esse baixo astral. É um sambinha É. maneiro, todo mundo conhece. Já é Aí antigo. ficou nesse nível aí. Ficou nesse meio do caminho. Então a gente errou para um extremo, errou para outro extremo. Mas o aí negócio do chegou. Fábio Júnior eu errei, fui moleque. Erramos na raiz também. E é assim que é, porque assim, isso é um ótimo exemplo também. Tem vários exemplos aqui. Tá vendo? É tentativa e erro. Mas assim, por que a gente conseguiu perceber que errou e corrigir? Porque a gente estava lá. Mais uma vez eu falo do Mané que Mas a aí gente... vocês pediam um feedback dos clientes mesmo? Pedia. Você tá gostando da música? Pedia. O que vocês E estão ficava achando? percebendo. A gente é O que muito que as de. pessoas falavam? A gente é muito de frequentar o bar, né? Tá. Então a gente ficava assim. eu gosto de vai ser... tocar música tal, olha lá, Só- olha lá, velho. Pra pegar esse contexto, assim, eu gosto de ser muito diferente. Por exemplo, eu sou pagodeiro, acho que ninguém gosta do mundo mais pagode do que eu. Sou muito pagodeiro. O pessoal fala que eu não tenho cara, eu sou muito Tipo o pagodeiro. quê? Tiaguinho? Ferrugem, Ferrugem. Belo, Dilcinho. Eu aquele gosto também. Gosto muito, tá maluco? Sei Mumuzinho, todas. né? Sei Eu todas. Aí quando eu montei a minha marca, que foi o Mané, cara, pô, uma coisa que eu não gosto. E só toca meio aquelas musiquinhas de praia. Tum, tch, tum, tch, tum. Lounge. É aquela coisinha cantada, né? Que só a batida não. Aí virou uma referência assim do Mané. Meu pensamento é, todos os bares que você vai, toca sertanejo e pagode. Todos. Então o Mané já pegou um negocinho ali mais maneirinho, Loungezinho, metido a chique e tal. Deu certo. Quando eu cheguei no baixo que eu botei pagode, eu não botei pagode, eu botei músicas brasileiras. Entendeu? Aí eu tentei botar um Fábio Júnior, um Lulu Santos, Sandy Júnior no meio. Não, sair de um Tim Maia, né? Sair de um Tim Maia. Tim Maia. Não, errei, fui moleque, mas tentei. Por um jeito, moleque. E a escolha de uma churrasqueira de 6 metros foi uma das inovações mais marcantes do Baixo Araguaia. Como que surgiu a ideia de implementá-la e como ela contribuiu para a experiência do cliente? Ela já existia. Ah, tá. Essa churrasqueira, mas virou o nosso... A gente não abriu mão. Ela existia, e aí, de novo, como a gente transforma uma coisa que está lá o tempo todo e ninguém dá valor, entre aspas, a gente tornou a churrasqueira protagonista do negócio. Então a gente colocou uma frase na churrasqueira, a gente faz postagem em frente à Virou um churrasqueira. personagem do bar. Todo mundo Importante, tira ó. foto Ela porque é ali virou que sai a ali, comida. ela virou um cantinho importante ali. Então ela já existia, ela sempre foi imponente, mas a gente deu uma Um up. deu. Se você for lá na loja de Búzios do Baixo Araguaia, o projeto são 2 andares, né? Aí na entrada tem a churrasqueira. A gente fez uma churrasqueira que vai até o final do 2º andar. Então a pessoa olha e sabe que tem uma de churrasqueira fora ali. parece uma churrasqueira gigante. Quando você olha a Ah, fachada tá. assim no pé direito, à direita, parece uma churrasqueira gigante. Ela A do tem uma Jardim continuidade. Botânico agora também é churrasqueira grande. Então virou nosso... Já existia, a gente colocou como protagonista e agora não abre mão dela. Tem que ser grande. O revestimento de metro quadrado mais caro que a gente usa é na churrasqueira. Eu acho que é a parte mais cara também. Se tornou hoje em protagonista. Mas agora- podia ser um tijolinho simples qualquer e a gente usa um revestimento por cima do tijolo tradicional da churrasqueira exatamente para colocar ela em destaque.
Como que a seleção dos cortes de carne e acompanhamentos foram planejados para criar um cardápio diferenciado que se tornasse sinônimo de qualidade no Baixo Araguaia? A gente recebeu essa herança do seu Adriano. Ele sempre primou muito pela qualidade, sempre foi um diferencial do Baixo Araguaia, sem dúvida nenhuma. E aí foi até uma dificuldade para a gente, assim, a gente já pensando em crescer, a gente precisa começar a otimizar algumas coisas, né? E buscar parcerias também. E como é que eu mexo na essência da casa, que é a carne? Não dá. E aí o que mais vendia lá era a maminha, e a maminha agora, né, recente, ele usava um 953 da Friboi, as outras carnes não eram um 953, e a gente trouxe a linha 953 para todas as carnes. A picanha continua a picanha argentina que sempre foi usada. Então a gente negociou com a Friboi o 953 para agregar qualidade, e aí falou da essência que a gente precisava preservar e eles aceitaram numa boa. Então a picanha continua sendo picanha argentina porque a gente não abriu mão da tradição. E aquele coração maravilhoso, mas acho que é o molho que eles colocam. Então, Acho um molhinho maravilhoso. se eu te contar que o molho do coração é muito mais simples do que você imagina. O diferencial do coração tá na marca mesmo. Assim, é um coração graúdo, né? É grande. Bem grandão. É bem diferente, é difícil de achar. Eu até brincava quando você tava lá. Meu pai Só falava que tem aquele um coração fornecedor. Não infartou, não. Que é um bitelão dele. Tem 2 fornecedores que vendem esse tipo de coração. Um tem sempre ele em linha. No final do ano sempre dá problema assim, de ruptura de carne, de itens ligados aí a boi. E quando falta o coração, desespero. As pessoas, desespero. as carnes que elas comem no Baixo Araguaia são as mesmas carnes que elas comem nessas casas de carnes famosíssimas e caríssimas aqui no Rio de Janeiro. Por isso que até o Dani estava falando do preço. O Baixo Araguaia realmente ele não é barato, mas quando você faz o custo-benefício de ir nessas churrascarias famosas, a gente usa a mesma carne que essas churrascarias usam. E o preço que a gente vende por quilo, ele é um custo-benefício infinitamente maior. Fora o clima descontraído e tudo mais, né? Outro clima, é outro tipo. Ó, já que estamos falando de carne, vou presentear vocês com 2 rodízios da churrascaria Barra Grill, que é meu patrocinador. Não, não tem problema não. Moral, meu patrocinador. Tem que dar mesmo. Vamos fazer reunião lá agora. Vamos pra lá. Faz tempo que eu não vou no Barra Grill aí. Ó. Sério? Funciona, tá vendo? Funciona. Muito legal, para vocês irem. Obrigado. Rafael, muito obrigado. Quais planos você tem para continuar inovando e se adaptando ao mercado gastronômico que está em constante evolução? Vai, Dani. Tu falou que se aposentou aqui no início do podcast, mas já estou perguntando se você tem algum plano aí. Eu me aposentei, gente. Muito novo, Rafael, para se aposentar. Eu tô Me aposentei realmente, agora eu fico dando as ideias do Baixo Araguaia, quero expandir o Baixo Araguaia, mas a gente falou que daria para ser mais rápido que o Mané, mas a gente não quer isso. Eu quero apesar de ter aberto agora 4 lojas em um ano e pouquinho, eu quero fazer tipo Belmonte. É uma loja por ano, bem estruturada, em locais muito legais. Então essa é o que eu quero fazer daqui pra frente. Cuidar do canal de YouTube dos meus filhos, Alice Diguinho Limão. Tem mais de 100 mil inscritos no YouTube. E na nossa escola da saideira, que é a mentoria que a gente dá. E passar essa nossa experiência pro Brasil inteiro, que tem dado muito certo. Show. Rafael, diante do sucesso consolidado do Baixo Araguaia, há planos para expandir esse modelo de negócio para outras regiões do Rio de Janeiro ou até mesmo considerar a possibilidade de franquear a marca? Vou começar de trás para frente. Franquear não é uma possibilidade. A gente não pensa em franquear. O que o Dani falou, nosso pensamento é expandir, agora reduzir um pouco, né, desacelerar, porque realmente a gente botou o pé no acelerador. Se a gente mantivesse a média de abertura de loja, ia dar uma por mês. Né? E é um ritmo insano mesmo. A gente, até por ser uma referência de gestão em alimento e bebida, a gente recebe muito convite para abrir loja, a gente recebe muito convite para virar bandeira de lojas que não estão indo bem, não estão performando bem. Com esse sucesso agora, vocês viraram quase que uma referência. E aí a gente tem que realmente segurar muito e dizer muito não. Então, o nosso projeto de expansão está em lojas próprias, inaugurar, essas 2 lojas estão para inaugurar, que são Jardim Botânico e Nova Iguaçu. Né? Então, a gente já está com Freguesia, que é a tradicional, a matriz, Búzios, que abriu agora em dezembro. A gente inaugura 1º de abril. Jardim Botânico, 1º de abril. E dia 10 de abril. E dia 10 de abril inaugura Nova Iguaçu. Então, é um ritmo forte, né? É frenético. Depois disso, estabilizar essas lojas para daí pensar em uma por ano, no máximo 2, vai.
Naquele mas como modelo mais própria. chiquezão que você falou. Você olhar a loja de Jardim Botânico agora e de Búzios e olhar da freguesia, é outra loja. Em termos de apresentação de loja, não tem comparação. Mas a essência está mantida. A gente está fazendo tudo igual. Se você for no Baixo Araguaia Búzios, você vai ser servida com aquela carne fatiada, servida aos pouquinhos, exatamente igual na freguesia. A guarnição, se acabar, o garçom traz mais, a mesma cortesia, mesmo chopp quando você pegar a saideira, mesma batidinha quando você chegar, que a gente fala que é a chegadeira. Então, toda a essência está mantida. Isso a gente não vai abrir mão de jeito nenhum. É até um dos motivos para não franquear. Porque a gente sabe que a gente tem muita inovação dentro da marca. E replicar a inovação não é fácil, não é qualquer sócio que aceita. Então, quando você franquia, isso reduz margem, isso requer um acompanhamento. Você falou, de repente o franqueado não está afim de servir a saideira. Não está afim, ele vai pensar muito no Excel, né? E a gente tem essa essência para manter e a gente não... O planejamento é esse. E para finalizar, Rafael, qual é a sua maior satisfação olhar para o Baixo Araguaia hoje? Quero fazer essa pergunta para os dois. A minha maior satisfação é saber que o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, assim. É muito maneiro. E eu paro para pensar e não tem nem um pouquinho de sorte nisso, não. Olha quanta coisa que a gente faz. A gente, até o Rafa falou uma vez, a gente faz umas coisas tão simples. Aí eu falei, Rafael, simples é o caralho, cara. A gente faz muita coisa, né? Que isso parece ser fácil, É que né? parece óbvio. Parece óbvio. Então, assim, eu me sinto muito lisonjeado quando eu vejo o Baixo Araguaia e falo assim, é muito legal, porque quando tu faz o mané, né? Ah, legal, deu sorte ali, aconteceu. Pô, mas tu jogar o raio cair 2 vezes, 2 sucessos no mesmo segmento, eu tenho muito orgulho disso, mas muito mesmo. Muito e você, orgulho. Rafa? Fiquei emocionado. Eu acho que a satisfação é muito grande, né? Realmente é um orgulho, como o Dani falou, a gente saber que a gente tem uma capacidade realmente diferenciada e isso realmente dá muito orgulho, assim. Então, eu falo que a gente não perde a essência de comerciante, sabe? Isso é muito bom, porque a gente vê muita gente querendo colocar a carroça na frente do boi, quer ser um empresário antes de ser comerciante, ou então, depois que tem algum sucesso, abandona totalmente o lado do comerciante, que eu falo. O lado do comerciante que eu digo é estar no dia a dia, de ouvir os funcionários, de passar um dia inteiro na loja conversando com os clientes, sabe? E a gente não abandona isso de jeito nenhum. Então, realmente dá muito orgulho. E perceber que a gente está cada vez melhor, a gente não para de estudar em momento nenhum, a gente está sempre buscando inovação, sabe? Então... vai ser difícil, assim, realmente o raio não cair 2, 3, 4 vezes no mesmo lugar. E caiu a 3ª vez com a Escola da Saideira, né? Com a Escola da Saideira, o raio está caindo a 3ª vez no mesmo lugar. Pô, a gente conseguiu fazer, né? A gente está falando aqui de internet. 600 mil reais em 5 A gente meses. fez 6 dígitos em 2 dias, sabe? É uma coisa fenomenal, assim. E fez isso 2 vezes. Que é o curso. Que é o curso. Que, na verdade, é a mentoria. Então, a gente fez... O primeiro lançamento foi assim e o segundo também foi assim. Então, a gente conseguiu manter... Acho que o maior orgulho é manter o alto nível. Porque você chegar... Não é fácil. O difícil é manter ali. Difícil é manter. E a gente está conseguindo manter, como a gente falou do faturamento do Baixo Araguaia, do lucro recorrente e tudo mais. É bem difícil. O que as pessoas mais falam pra gente do orgulho que a gente fala, assim, que o pessoal fala muito... o cara que mais vende curso no Brasil, não vou falar nome não, o cara tem 2 pizzarias herdadas do pai. Pô, o outro cara que ganha dinheiro pra caramba com mentoria, o cara, ele trouxe uma marca pro Brasil, faliu, te ensina como não falir. E as pessoas que compram nossa mentoria falam, cara, a gente pergunta, por que você veio na gente? Cara, que vocês têm o chão, vocês têm o know-how, vocês abrem uma loja a cada 2 meses, vocês passam por tudo que a gente passa. Então, pô, já criaram as marcas de sucesso. Então, pô, como é que eu vou fazer mentoria com outra pessoa? A gente, pô, é mesmo, a gente acha que tá a gente aberta a loja. Barato. Tá aberta a loja aí. Ontem mesmo a gente recebeu feedback de uma mentorada nossa que visitou uma loja nossa e falou lá, falou bem, né? Gostou, mas tinha umas observações para fazer, sabe? E assim, tem que ter muita coragem para fazer um negócio desse. Então, muita coragem. E a gente tem recebido muito elogio por causa disso. Porque a gente bota o nosso telefone lá no grupo, lá no WhatsApp. Então, se a pessoa quiser ligar pra gente, ela liga. Quando você pega esses mentores, pra tu chegar nesse mentor... Não, esquece. Tu não chega, né? Você não chega. É isso. Ele então, só dá um curso. E a gente tá diminuindo, assim. A gente não pega todo mundo que teria que pegar. Um exemplo. A primeira turma, nós pegamos 10 lojas. E vieram 50 querer fazer com a gente. A gente fez uma entrevista e escolheu as 10 lojas. Agora, tipo, vamos aumentar um pouquinho. Nós escolhemos 20 lojas. Vieram 75 para fazer com a gente. Então, assim, tá muito legal. A gente tá gostando muito, muito, muito mesmo.
abriria essas duas aí e ficaria só na motorista. Eu tô muito feliz de saber onde a gente tá chegando e tô mais feliz ainda em saber tudo que vai acontecer pela frente. Vocês são novos, pô, tem muita coisa ainda pela frente. Pô, foi um prazerzaço trazer vocês aqui, ainda mais eu, moradora da freguesia Jacarepaguá. Foi uma ótima Agora surpresa. da Barra da Tijuca, mas a minha infância toda foi lá na freguesia. Estudei no Garriga. Pô, na rua, Estudei né? no Garriga de Menezes, então eu sou da freguesia mesmo. Então tem 2 convites para te fazer. O primeiro é visitar a freguesia. Vai, não pode esquecer. Então pronto. Aquários. Então você vai ter que chamar teus pais para almoçar lá no Baixo Eu vou na Araguaia. terça da Lagosta, já gostei, e experimentar as caipirinhas do Anderson. Esse é o primeiro convite. E o segundo, já que você está aqui na Barra, deve estar mais pertinho ali do Jardim Botânico, quando for inaugurar o Jardim Botânico, já dá um E pulinho lá vai ter janelinha no Jardim Botânico. Vai ter janelinha de vinho lá também. Legal. Pô, desejo muito sucesso pra vocês, fico feliz. Pra você muito também, feliz. meu amor. Você é Obrigado muito boa no que pelo você convite. faz. Tá? Obrigada. Maior prazer. Rafael e Daniel. Obrigado. Galera, e pra você que ainda não acessou o canal, entre aí no Elas Falam Tudo, ative o sininho pra receber as notificações e curta também os vídeos. Beijo e até a próxima.